Oiê, bem-vindo à série O Desafio do Agachamento. Isso mesmo, eu tô aqui compartilhando com vocês. Tô aqui compartilhando. Hoje nós estamos no 19º dia do desafio, 30 dias sem agachamentos por dia. E eu venho compartilhando aqui com vocês no YouTube. Espero influenciar vocês positivamente aí a fazer algum exercício em casa, tá? Eu tô bem feliz, tem umas meninas que tá fazendo comigo. Eu tenho um grupo, né? Um grupo do Milagre da Manhã. E lá tem um monte de menina que tá fazendo junto comigo. Então isso dá uma energia a mais, né? Pra gente poder continuar. E você que tá fazendo aqui, ó, deixa aqui nos comentários pra mim poder conhecer vocês, viu? E bora lá! Que maravilha! Finalizei mais um dia aí do desafio. E obrigada a vocês que estão me acompanhando aqui. Já curte, comenta, chama uma amiga aí para fazer desafio contigo.